Bem-vindos, esse é o nosso primeiro fórum de debates aqui sobre a Covid-19 e seus efeitos desastrosos no nosso segmento. Antes da gente começar a apresentar, eu queria só dar uma alinhada sobre a forma com que nós vamos tocar esse trabalho. Avisar que o trabalho está sendo gravado. Se alguém tiver alguma restrição com relação a isso, por favor, se manifeste. Essa gravação nós vamos disponibilizar para todas as pessoas que participaram do evento, tá ok? Vocês provavelmente estão nós estamos aí mostrando a nossa apresentação, e vocês devem estar com uma página parecida com essa que está aí na sua tela. Eu vi que todos já estão com os telefones, os microfones desligados, mas é legal a gente dar uma olhada nisso. Para você desabilitar o microfone, então basta você olhar na parte inferior da tua tela, você vai ver que tem 3 sinaizinhos ali: o do microfone, o de desligar a ligação e da câmera. Tá? Se você então olhar, essa seta mostra se ele vai estar desabilitado se esse botãozinho estiver vermelho com um tracinho em cima do microfone. Se não, é só clicar em cima do microfone que ele desaparece, que ele para de falar, tá? E nós vamos fazer para organizar melhor o bate-papo, nós vamos usar o chat. Então, para ligar o chat, você clica nesse iconezinho que a seta está mostrando. Ele então vai abrir aí logo abaixo, e você colocando o teu cursor em cima ali da linha de inserir a sua ligação, você vai conseguir escrever o seu chat e mandar para nós. Legal? Para que a gente possa participar também ouvindo vocês, nós vamos fazer da seguinte forma. Quando vocês estiverem querendo falar alguma coisa, por favor, mandem um chat para mim, ou é só incluir o chat que vai acontecer, um chat do tipo, quero falar alguma coisa assim, e eu cedo então a palavra para cada um de vocês. Assim todos nós conseguimos ouvir todos de uma forma relativamente organizada. Ok? Todo mundo na mesma página, podemos continuar então? Muito bom. Eu vou assumir sempre que o sim é o natural, portanto, se não aparecer o sim, significa que todos estão vendo. Por uma questão só de organizar o nosso bate-papo, nós construímos uma pauta que a gente primeiro dá uma olhada para contextualizar, né, toda a situação, para botar todo mundo na mesma página, definir os objetivos do nosso trabalho hoje, falar um pouquinho dos impactos e das ações que as empresas estão tomando em relação a eles, e aí sim entrar mais num processo de discussão que tem a ver com troca de experiências e discussão de planos de ação que vocês estão tendo. Legal? Outras coisas que surgirem não tem problema, porque a ideia aqui não é uma estrutura de trabalho engessada, mas é um bate-papo, é uma conversa para a gente poder entender um pouco melhor e o que a gente pode fazer a respeito de tudo isso que está acontecendo. Em termos de contexto, nós vamos então dar uma olhada. Wellington? Já foi? Opa, foi. Nessa semana a gente está a 1 mês do anúncio do primeiro caso em território nacional, e o Brasil segue em alerta para diminuir a propagação desses vírus. Diante dessa emergência, algumas medidas foram tomadas, e lógico, nós estamos falando de um país continental, então provavelmente parte dessas medidas aconteceram em estados, em outros não. Mas, de forma geral, nós vimos o fechamento do comércio, mantendo o funcionamento apenas em serviços essenciais, e alguns outros em forma de delivery ainda. Redução da frota de transporte público, suspensão de eventos e atividades abertas a público. Qualquer reunião com mais de 10 pessoas é considerada como um evento que deve ser evitado. Restrições de transportes interestaduais, intermunicipais e internacionais, né? Estamos vendo agora o esforço do governo no sentido de trazer
de volta alguns turistas que estão perdidos aí no meio do caminho, entre outras. Tá? Então, esse é o contexto. O que a gente está querendo conversar hoje? Qual é o nosso objetivo? Tem um pequeno delay entre o que a gente fala aqui e o que a Wellington... Opa! Já foi. Bom, nós estamos diante de uma crise que, além do seu tamanho e força, ela é inédita para todos nós. Isso está exigindo ou está representando para os nossos trabalhos um forte impacto na manutenção e mesmo na sobrevivência. Então, considerando todos esses motivos, nós da Estacionar Mentoria estamos abrindo canais de comunicação para podermos trocarmos percepções, informações, ideias, temores, dúvidas e ação. Esse encontro virtual é um desses canais para podermos compartilhar experiências que acumulamos até agora. A ideia de podermos conversar, sendo a pauta apresentada, um roteiro para cobrirmos todos os pontos críticos que estamos e vamos enfrentar. É uma situação que está ainda no começo, que a gente, de verdade, ainda não tem todas as informações, mas nós estamos precisando, precisando de também trabalhar e tomar decisões, mesmo com esse grau de incerteza maior. Daí a importância que a gente está dando para esse trabalho, para poder compartilhar aquilo que individualmente cada uma das empresas está fazendo. Legal? Muito bom, vamos lá. Só para a gente aquecer um pouquinho a discussão, o que nós identificamos como os principais impactos? Conversando com vocês, tanto o Wellington como eu, como o Fernando, temos mantido contato com vários de vocês, a gente viu que houve, com certeza, fechamento das unidades, 2, lógico, perda de receitas e perdas de receitas dramáticas, fortes, de uma maneira atrapalhar, e, logicamente, as nossas despesas recorrentes, as nossas contas, os nossos boletos, tanto no nível pessoal, mas aqui no nível profissional, ainda ativos e sendo cobrados. Lógico que uma grande negociação está acontecendo na maioria não, né? em todos os nossas áreas. Quais são, então, as principais ações que a gente está tomando nesse sentido? Logicamente que aqui a gente falou de renegociação dos contratos de locação e de serviços, né? E todos eles, é interessante que não há hoje tamanho de conta que não esteja passando por um crivo muito forte das empresas. Concessão de férias compulsórias e demissões em alguns casos. Ontem saiu a possibilidade de a gente fazer a licença não remunerada, então provavelmente isso vai começar também a tomar um certo fôlego. Renegociação de planos de mensalistas, isso eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de vocês. E mais algum, Wellington? Tô operando. Espera aí. Ih, rapaz. Tem aqui, a tela saiu aqui, caiu aqui. Aí. Então, pronto. Além de renegociação do plano de mensalista, nós tivemos... Apareceu? Mais algum? Opa, encerramento verdade. De operações. Encerramento de operações. E aí eu gostaria de jogar para vocês e perguntando sobre quais outros impactos vocês observaram e quais ações que vocês têm tomado, além dessas que estão aqui relacionadas. Vocês podem me mandar essa informação por chat ou pedir a palavra. Silêncio total.
Fala, pessoal. Emílio aqui da BR Malls. Posso começar aqui? Pode. Só uma coisa, Emílio. Não tem problema, porque nenhuma outra pessoa entrou, mas nós estamos pedindo para o pessoal, antes de começar a falar, avisar o chat aqui para a gente poder controlar. Tem, além de você, o Evandro, o Wagner, o Fernando e o Volgrand. Também pediram a palavra, mas vamos lá. Tranquilo, vocês que sabem. Quiser seguir a... Não, toca você. Não, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Emílio aqui do corporativo da BR Malls, mas para compartilhar um pouco com vocês aí também, acho que o cenário é parecido para todo mundo, né? Acho que muda um pouco de figura só a gente que é administrador de shopping, né? Mas provavelmente quem administra hospital, quem administra aeroporto, enfim, acho que deve estar passando a mesma coisa, né? E você tem a figura aí dos estacionamentos mesmo, né? Então, eu vi que tem gente da Multipark, da Estapar, é até bacana que a gente vê um monte de rosto conhecido aí que fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Verdade. Mas acho que compartilhando um pouco da experiência aqui que a gente tem passado, eu imagino que seja tudo muito parecido, né? Então, a gente teve esse fechamento das unidades aí há quase 3 semanas, mais ou menos. A gente, como tem uma modalidade de terceirização nos estacionamentos, a gente sentou com todas as parques parceiras e conversou, e no nosso modelo aqui na BR Malls, especificamente, ele é de sociedade, então ele não é de prestação de serviço, então todo mundo acaba perdendo junto, né? Porém, eu imagino que, de fato, as parques estejam perdendo bastante também. Acho que o que a gente tem feito muito é isso que vocês falaram, é sentar com os fornecedores e renegociar, e negociar a suspensão do contrato de manutenção, ou parcelamento, ou às vezes até um desconto nesse período agora, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Então, o que acontece muito, a gente tem trabalhado aqui internamente com prazo entre 1 mês e pouco, 2 meses aí de inatividade dos shoppings. Então, considerando esse cenário, fica muito difícil, porque você tem receita zero no estacionamento, né? Então, o pouco que tem funcionado, delivery, alguns shoppings que tem laboratório, mercado, a gente está isentando o supermercado, então acaba nem cobrando, porque a gente já não tem mais equipe, a gente teve que, de fato, pedir o afastamento. Para quase 100% a gente deu férias, né, do pessoal que estava na operação, e aí depois a parking vai avaliar caso a caso, conforme for vencendo o período de férias das pessoas, né? Porém, assim, em algumas unidades a gente tem visto um movimento já de querer começar a voltar. São cidades que não foram tão afetadas ainda, não tão longe das grandes capitais. Então, vou dar um exemplo aqui, sei lá, Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Lá, o decreto municipal que suspendeu as atividades do comércio, ele suspendeu até dia 9/4 agora. Então, existe uma expectativa, e aí o próprio prefeito tem sofrido pressão ali da população local para que volte o comércio local ali. Então, a gente fica naquela, volta, não volta. Então, assim, a gente está naquele momento em que a gente, nem como companhia, ainda não definiu se vai voltar, por mais que tenha uma regulamentação que permita voltar, né? A gente está indeciso aí, em definição, se volta ou não. A mesma coisa acontece com Goiânia, se eu não me engano, agora dia 4 também vence o decreto municipal, em Mato Grosso, se eu não me engano, Cuiabá também vence no dia 5, enfim. Acho que é um pouco cenário parecido para todo mundo aí, um pouco da experiência que a gente tem passado aqui dentro. Evandro, você pediu a palavra na sequência do Emílio. Enquanto o Evandro não entra, Wagner. Wagner Silva de Souza. Volgrant. Ok, obrigado. Eu vi que o Evandro só confirmou que estava aqui. Eduardo comentando que todos os estacionamentos com manombristas foram encerrados, né, foram fechados.
fundamentalmente pelo motivo que a demanda de possível contato. O Wagner, mesma coisa, o Fernando, que também tem dúvidas. Além dessas ações que a gente apresentou, vocês fizeram mais alguma para conter para dar uma melhorada, uma fortalecida no nosso fraco caixa, ou não? Todas essas aqui contemplam todas as informações. Pô, eu achei que ia puxar a fila aí, mas o pessoal tá meio tímido aí, hein? Pois é, rapaz. Eu tô aqui esperando, doido para ouvir vocês, porque eu já sou um especialista em coronavírus, né? De tudo que eu já estudei. Mas eu queria ouvir um pouquinho vocês em termos de qual é o impacto que isso está acontecendo. Wolfgang. É assim que se fala o seu nome, Wolfgang? Estou. Algum comentário? Ok. Priscila, pode falar, Priscila. Oi, gente, boa tarde. Eu entrei depois de uns minutinhos depois de iniciar. Se vocês puderem compartilhar as ações aí que estavam no PowerPoint, eu agradeço. Na verdade, Priscila... Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma operação... Ai, desculpa. Não, tudo bem. Sou gerente se você tossindo longe da gente, não tem problema nenhum. Por aqui pode, né? De longe pode. De longe pode. Eu sou gerente de estacionamento do Grupo Big, tá? O antigo Walmart. E aí eu tenho, obviamente, alguns prestadores tocando as operações comigo. E, em específico, lá em Contagem, em Minas, eu me deparei com uma situação que eu pensei que não iria acontecer, né, num momento desse de crise, que é o sindicato de lá manter o dissídio. Eu não sei se isso aconteceu nas outras regiões, mas lá a gente não conseguiu tomar algumas medidas, a parking de lá em específico, por conta do dissídio que é no mês seguinte. Então, a gente ficou travado aí com o sindicato daquela região. Eu queria saber se a gente está com pessoas aí do Brasil inteiro, se isso seguiu nos demais também, se vocês têm algum caso parecido. Legal. Quem é que pode ajudar a Priscila aí a contribuir de alguma forma? Isso significou, Priscila, só para eu entender melhor, que você não pôde fazer nenhuma movimentação com a equipe, é isso? Você teve que manter salário, não pôde botar ninguém de férias, é isso? Isso, exatamente. Como a gente tem para não ter que pagar multa, alguma coisa do tipo, a gente a parking de lá acabou ficando um pouco travada com ações que a gente conseguiu fazer em outras regiões, né? Mas inclusive até discuti um pouco esse assunto com ele, o sindicato manter uma posição, não bem do sindicato, né? Porque o sindicato sempre vai, né? Mas no momento de crise, travar, né, de uma forma, algumas ações que a gente está fazendo. Está indo contra o movimento que a gente está fazendo. Ok. Ótimo, obrigado. Alguém passou por alguma situação desse tipo? Alguém tem alguma recomendação a fazer com a Priscila? Priscila, só para te alencar, enquanto o pessoal tá olhando, bom, na abertura a gente
comentou que o nosso objetivo era exatamente esse, de tentar entender melhor o que está acontecendo e quais são até às vezes alguma novidade que alguém esteja utilizando e que tem feito minimizado o impacto. Nós falamos que os principais impactos eram fechamento de unidades, perdas de receita e despesas decorrentes que não param, né? Luz, água, salário, essas coisas. E as decisões e as ações que as empresas têm tomado, isso nas nossas conversas com várias empresas de estacionamento, tanto diretos, terceirizados, shoppings, hospitais, tem a ver com renegociação de contratos de locação e de serviço, inclusive cancelamento, algumas, né, concessão de férias compulsórias e demissões. Agora, mais uma oportunidade que tem a ver, que é que é a possibilidade de fazer licença não remunerada, renegociação de planos de mensalista e encerramento das operações. E agora a gente estava abrindo para saber se, além desses, outras situações estavam acontecendo e a gente poderia relacionar aqui, tá? E compartilhando essas possibilidades. Priscila? Oi. Com relação a essa situação do sindicato, vocês chegaram a comentar com eles, a questionar essa decisão deles, assim, via o jurídico de vocês, entendeu? Porque é meio complicado no momento desse o cara propor dissídio e tudo mais, né? A PAC acionou o jurídico dela, né? E não conseguiram ter uma alternativa positiva referente a esse assunto, até o momento. Eu achei também bem estranha essa posição, mas eles estão lá tentando reverter essa situação. Mas até agora permanece a decisão do sindicato. Um negócio que às vezes funciona é, na região, você pegar mais outros casos e irem junto. Eu, às vezes, tinha alguma dificuldade de ir sozinho, questionar, ou às vezes o jurídico tem uma posição diferente e quer se precaver, eu até entendo, mas o que eu fazia? Apenas como sugestão. Eu pegar outros shoppings de mim e tal, que estão na mesma situação, é como se você buscasse contato com os outros para agirem, aí não é você reclamando do sindicato, é meia dúzia de shoppings e grandes estações que está todo mundo envolvido nisso, né? Não é só vocês. Exatamente. Que aí tem mais pressão e peso em cima deles. Obrigada. Nada.
Pessoal, posso fazer uma pergunta aqui? Estou abaixando um pouquinho o meu áudio. Eu acabei de fazer uma consideração a respeito de um comentário do Evandro, e vocês chegaram a ouvir? O questionamento dele era em relação ao pleito contra a renegociação dos aluguéis. Ele está querendo saber como é que quais são os parâmetros que vocês têm utilizado e qual a receptividade disso junto aos proprietários dos imóveis. Ficou claro agora, gente? Emílio, você quer fazer uma pergunta? Sim. Como é que vocês estão enxergando essa MP que saiu ontem aí, sobre suspensão do contrato de trabalho por até 90 dias, com redução de carga horária de 70%, redução do salário? Alguém já chegou a avaliar aí, principalmente essas empresas maiores aí, o Walmart, Estapar, Multipark, chegaram a avaliar isso e pretendem aplicar isso aí? E no caso de uma aplicação, imaginando que você, por exemplo, suspenda o contrato de trabalho da pessoa por 3 meses aí, como é que vocês pretendem fazer caso haja uma retomada das atividades de uma forma um pouco mais rápida, sei lá, daqui 1 mês e meio volta a atividade e vocês estão com essas pessoas afastadas? Vocês chegaram a fazer algum tipo de avaliação nesse sentido, junto com o jurídico de vocês, alguma coisa assim? Muito bem, nós estamos então com 2 pontos para a gente poder debater. Esse segundo do Emílio, que tem a ver com suspensão, negociação, né, da suspensão do pagamento de salários e a renegociação de aluguéis. O Sérgio gostou da sua pergunta, Emílio. Eu vou até aproveitar e compartilhar aqui um sentimento que eu tenho, e talvez o Emílio possa dar uma luz sobre o que ele pensa sobre isso. Será que, na retomada, o movimento que, principalmente falando em shopping, esse movimento não pode ser um movimento repentino e com grande volume, considerando a ansiedade das pessoas de poder visitar shopping e poder voltar a aproveitar as operações? Então, se isso fosse uma verdade, como é que a gente fica com a equipe a postos justamente nessa condição de suspensão de contratos, né? Sim. 3 temas no ar. Nesse ponto, até respondendo o Wellington aí, a gente imagina, Wellington, que a retomada não vai ser repentina, tá? O que a gente imagina? Os shoppings, tem muito lojista, principalmente lojista pequeno, que o cara não vai aguentar ficar 2, 3 meses fechado. Esse cara vai abrir a perna. Então, ele vai acabar não abrindo as lojas, enfim, eu não sei, a gente não sabe como vai ser de fato na prática, né? Mas a gente imagina que a retomada, até por uma questão de segurança, e o pessoal tá nesse negócio, principalmente em São Paulo e Rio, os caras estarem dentro de casa e tá com medo de sair, a gente acha que a retomada não vai ser tão repentina assim. A gente tem trabalhado aqui, todas as premissas que a gente tem utilizado aqui dentro, enfim, a gente tem uma estimativa de uma retomada no primeiro mês 30%, e aí vem subindo aos poucos. A gente tem até uma segurança segurança não, mas assim, a gente usa até isso, porque a gente sabe que, por exemplo, as parques que fizerem desligamento do pessoal, também não vão conseguir contratar rápido esses caras de volta, né? Então, a gente meio que tende a ter menos gente na operação no começo,
e aí vai aumentando conforme o fluxo vai aumentando, né? Agora, me preocupou um pouco essa MP aí, porque ela fala de suspensão por 3 meses, né? Mas nenhuma estimativa, nem nossa, nem do que a gente tem visto dos grandes grupos de shopping aí, tem falado de 3 meses. A gente tem trabalhado com abril e maio, né? Se você suspende o cara por 3 meses, eu não sei, eu confesso que eu não li a MP na íntegra ainda, mas eu não sei se tem alguma coisa de você poder retomar a jornada normal de trabalho no meio depois que foi negociado, enfim, não sei. Perguntei aqui de cancelar a suspensão, né? Pessoal, nós temos 2 pessoas, o Eduardo e o Rodrigo. Na sequência, eu vou pedir um favor para vocês. Às vezes vocês entram sem falar o nome de vocês e a região, e aí a gente fica meio perdido na conversa. Então, quando começar a falar, por favor, comece pelo seu nome. Eduardo, você quer pontuar, então? Quero sim, Aurélio. Obrigado. Boa tarde, Eduardo da Verzani Park. Emílio, respondendo um pouco a sua pergunta sobre suspensão do trabalho, o que acontece? Nós podemos suspender por até 2 meses. A redução salarial é a redução de 3 meses. Então, a suspensão ela funciona como 2 meses e ela funciona muito como um contrato, que nem o contrato de experiência, 30 mais 30. Então, você faz um contrato com um funcionário de 30 dias, se você mandar ele embora com 20, você tem que pagar os 10 dias restantes. Então, a grande incógnita para a gente da Verzani é sobre a suspensão, porque seria o melhor do mundo, né? Que nós faríamos a suspensão, só que, indo na sua linha de pensamento sobre vai voltar daqui 15 dias. Se eu dei 30 dias para ele de suspensão de trabalho, os outros 15 nós teríamos que arcar com um novo custo. Então, já está o jurídico, essa MP já lemos, né? E ela está muito clara nesse quesito. Ela funciona basicamente como um contrato de experiência de trabalho. Se for feita a suspensão, suspendido na parte de salário, essas coisas, só que, se tem uma volta repentina, esses funcionários ganharão estes dias de salário, né? Então, seria um custo a mais de 10, 15, 20 dias, conforme a chamada antecipada. Então, assim, a suspensão são 2 meses e a redução salarial ela é de 3 meses. E a redução pode ser feita por faixas de 25%, 50% e 75%. Nós estamos mais na faixa de 25% até 50%, porque tem um nível salarial, né? E aí, assim, uma suposição, um funcionário que ganha até 1.800, que é o valor do seguro-desemprego hoje. Então, por exemplo, se ele ganhasse 1.800, nós vamos pagar metade desse salário, vamos descontar, né, 50%, vamos fazer um acordo, e caso ele concorde, né, vai ser feito este acordo, então nós vamos pagar 900 e os outros 900 vai vir como seguro-desemprego mesmo, né, que o governo propôs fazer o pagamento. Isso quer dizer, né, num primeiro instante, eles queriam descontar de uma possível demissão as parcelas desse seguro-desemprego, só que daí bateram o martelo e falou, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, é assim, hoje, o melhor cenário, que cada dia muda, né, mas nosso melhor cenário hoje é trabalhar com a redução salarial, que com essa redução, a qualquer momento vocês falam assim, olha, nós vamos voltar. Eu chamo o cara lá e falo, meu amigo, a partir de amanhã você volta. E aí volta tudo ao normal. Essa é a nossa, a respeito da suspensão ou da redução salarial. Beleza, isso mostra que tem uma grande vantagem para nós aí. Rodrigo Rodrigo Ferraz estava querendo fazer uma pergunta. Fica à vontade, Rodrigo. Opa, boa tarde, eu sou o Rodrigo de São Paulo, né? Aproveitando o comentário do Wellington e do Luiz Emílio, que o Wellington perguntou da questão da ansiedade do pessoal em voltar para as ruas. Eu também estou muito ansioso. E o Luiz Emílio acha que vai ser uma coisa mais progressiva, 30%, 40%. E vamos supor que a gente pode ter um problema de vir só 10%, 20%, 30%, mas também pode ter um boom. Mas hoje, assim, o que o pessoal está fazendo assim, para quando for liberado, ter esse atrativo para o pessoal voltar o mais rápido possível, não ser só 30% nos 3 primeiros meses? O que
estão comentando, o que estão planejando assim para fazer para ter uma volta rápida do público aos shoppings, aos empreendimentos? O aeroporto, por exemplo, está extremamente vazio, né? Então, a gente pegar o aeroporto de BH, ele, de finais de semana, o valor do estacionamento é bem reduzido para poder trazer o atrativo pessoal almoçar lá e jantar lá dentro dos restaurantes, né? Mesmo assim, está muito vazio. Então, tem algum planejamento para isso? E como que será se, de repente, tiver um boom de o pessoal voltar na outra semana 100%? Como isso vai ser, considerando que um monte de gente está afastado, né? Essa é uma grande incógnita, Rodrigo. Inclusive, a gente fez algumas perguntas que estão mais para frente aí da apresentação, Wellington, se você puder avançar, e uma delas é essa: qual é o cenário que vocês estão enxergando no retorno? A gente imagina, a gente estava conversando outro dia, e imagina que, no caso de shoppings, a gente vai ter um crescimento, não tanto por compra, porque eu acho que ninguém vai ter muito dinheiro para gastar, mas pela simples vontade de sair de casa e ver gente, passear, mudar o hábito, botar a molecada também para correr fora do corredor do apartamento. Então a gente tem aí uma situação que vai exigir da gente uma atenção maior. Essa é uma pergunta: qual o tempo para o retorno para a normalidade que vocês estão trabalhando, que eu acho que é uma questão interessante. Quer dizer, já ouvimos falar aí em final de abril ou começo de abril, né, para algumas cidades mais próximas. Outros já estão usando uma previsão de 2 meses, os mais fatalistas de 3 a 4. Qual é a sensação de vocês aí? A gente aqui, na BR Malls, a gente tem trabalhado com isso, né, de 2 meses. A gente tem falado muito aqui de abril e maio ainda fechado, com possibilidade de voltar um pouco antes. Porém, a gente tem muito esse movimento de voltar devagar. Muito essa questão dos lojistas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Sim, eu estou. Beleza. A gente acredita nesse cenário de que a gente vai voltar uma retomada devagar a partir de junho, com possibilidade ali de chegar ao que era 100%, no final do ano, mais ou menos em setembro, outubro, ali próximo do Black Friday. Então, assim, acho que alguém perguntou, né, o que a gente está fazendo, acho que foi o Ferraz que perguntou o que os shoppings estão fazendo para de repente até estimular esse retorno do consumo. Cara, eu acho que o cenário é tão caótico ainda e tão novo para todo mundo, que aqui dentro, pelo menos, a gente ainda nem começou a discutir a retomada. A gente vai ter alguns fóruns a partir da semana que vem com a diretoria executiva da empresa, e alguns grupos de trabalho específicos, de marketing, pessoal de desenvolvimento, nós aqui de operações, para aí sim começar a desenhar a retomada. A gente já tem um esboço, mais ou menos, de como seria a operação na retomada. Então, por exemplo, alguns serviços que não voltam de imediato, sei lá, como o Valet, por exemplo, ou que voltam parcial, alguns pisos que vão ficar fechados, mas tem muita coisa envolvida, né? Você tem desde a área de segurança, a área de limpeza, a área de brigada, as obras que aconteciam no shopping, e aí sim também tem a questão de eventos, marketing, mídia, enfim, tem toda uma operação de shopping ali, até para estimular o público a voltar, mas ainda é muito cedo para a gente falar nisso, cara. A gente ainda tem pensado muito, trabalhado muito o caixa da empresa e o impacto que vem acontecendo pelo fechamento. Porém, a gente precisa, por mais que seja 2 ou 3 meses ou 1 mês, a gente precisa ter esse plano desenhado sim, e é o que a gente vai começar a fazer agora a partir dos próximos dias. Legal. Vocês estão prevendo, então, assim, quer dizer, pura futurologia, como todos nós estamos fazendo, né? Mas vocês imaginam que a volta seja, então, lá pelo mês de junho, não antes? A gente tem trabalhado fechado, aqui com, né, abril e maio ainda fechado. Tem sido essa a mais comum, embora existam aí os otimistas,
né? E alguns mais conservadores, falando em junho, julho, não junho, mas julho, agosto, até agosto eu já ouvi falar. Mas acho que aí ia ser pode acontecer, uma coisa pode acontecer maluca, aquilo que a gente falou no começo, né? Pode acontecer aquilo que a gente falou no começo, de algumas cidades voltar antes, né? Seja porque não foi afetado da mesma forma que as grandes capitais, ou porque, enfim, mas acho que tem uma... A gente tem uma expectativa de que volte antes, cara. É que, de fato, você precisa traçar um plano com base numa métrica razoável. E como você não tem precedente desse negócio, a gente usa muito com base no que aconteceu na China, na Itália, para poder desenhar, né? E ali foi mais ou menos nesse período, né? De 1 mês e meio a 2, mais ou menos. Enfim. Bacana, Emílio. O Evandro fez um comentário que eu quero replicar para vocês. Ele disse que acredita que as pessoas retornarão com menos recursos financeiros e muito mais com medidas, quer dizer, não só uma questão de recurso, mas de hábito de consumo, né? E a tendência é que ocorra um aumento do desemprego. Isso, então, vai refletir nos primeiros momentos, na manutenção de bens, como carro, por exemplo, frequência nos estacionamentos. Talvez no caso dos shoppings o fluxo do carro seja bom, considerando como passeio e o fato de sair de casa. Em outros tipos de estacionamento, acredito que a retomada será lenta. Eu acho que tem sentido o que o Evandro está colocando aqui, né? A gente tem que realmente, como o Emílio falou, olhar isso de uma forma bem segmentada. E é interessante esse comentário que o Emílio fez de... Por enquanto, nós estamos tentando sobreviver. Se depois a gente vai abrir ou não, isso é uma coisa que a gente vai ver, né? Sérgio Barbosa, você pode perguntar? Sim, pode, Sérgio. Diga lá. Estão me ouvindo? Eu estou. Todos estão? Ô, meu querido. Boa tarde a todos aí. Primeiramente, parabenizar vocês pela iniciativa, tá? Sensacional. Obrigado, muito Sérgio. Bom mesmo. Eu sou de São Paulo e eu tenho uma dúvida. Os grandes empreendimentos, as grandes administradoras de shoppings, principalmente, né, que é o nosso foco, tem se pensado em algum plano para atrair, por exemplo, um shopping que se cobrava um valor de R$12 a hora, diminuir essa tarifa para um valor mais atrativo, justamente para chamar? Existe algum estudo sendo feito por esse lado? Dá descontos para mensalista, os 2 primeiros meses você não paga, começa a pagar a partir de então, dos próximos meses? Existe algum estudo sendo realizado dessa forma? Uma boa pergunta para a gente refletir, Sérgio. Como é que a gente pode colaborar com esse pensamento aí? Oi, posso falar? É o Fernando. Fala, Fernando. Na verdade, essa estratégia de preço, alguns shoppings, quando não tem muito movimento, quando tem problema no mix e muitos outros problemas, costumam usar a estratégia de preço. Eu não acredito que o preço do estacionamento vai ser o diferencial para alguém ir no shopping, entendeu? Muitas vezes o shopping fala, na hora do almoço não paga e tal, e via de regra os resultados não compensam essa perda de receita que está se fazendo, entendeu? Então não sei o que vocês pensam, mas a maioria dos shoppings que eu vi isso, eles têm que melhorar o mix, tem que melhorar o shopping, que aí o público é natural isso. Eu estou com a pensamento do Luiz Emílio que vai ser lenta, porque ainda nós não chegamos ainda num pico de contágio, quer dizer, se comparar com os gráficos dos países que têm mais problemas, ainda vai pegar um pico de contágio, os testes quase não são feitos, então acho que o negócio vai ficar ainda, demorar uns 2, 3 meses para a turma querer sair da toca e para qualquer atividade, né, independente de shopping, os outros estacionamentos de rua também vão estar parados, porque não vai ter atividade funcionando enquanto estiver nesse pico. É que
É que, na verdade, também. Tá, legal. Tem um comentário. Também, na verdade, o que acontece é o seguinte: se. Pode falar, senhor. Pode falar. Não, se a gente ainda tiver numa curva de crescimento, dificilmente os shoppings vão reabrir, né? Essa data de 30 de abril só vai acontecer se eventualmente o Brasil já tiver numa curva de queda de contágio. Perfeito. Se tiver no crescimento, pelo gráfico dos outros, vai ser prorrogado. Eu acredito que vai ser prorrogado e vai chegar a maio, como falou o Luiz Emílio, e a partir de junho começa a melhorar. Só que os estudos dos outros países mesmo prevêem retomada lenta, porque, na verdade, a gente vai partir de 13 milhões de desempregados para quantos depois dessa crise, entendeu? Vai aumentar muito isso daí. Um comentário interessante aqui do Juan é que normalmente a gente, quando fala dessas coisas, a gente está falando de casos confirmados, né, e que entram nas estatísticas. E a gente sabe que o número de verdadeiro é relativamente não, é desconhecido, né? Isso provavelmente faz com que as pessoas se acautelem mais, mesmo liberando, mesmo com o shopping aberto. Eu acredito que as pessoas devam resistir um pouquinho mais para sair de casa, né? Wellington, avança na nossa apresentação para eu poder. Wellington. Opa, obrigado. Está avançado. Gente, já está avançado. É exatamente sobre isso que a gente está falando hoje. Quer dizer, entre rápida, lenta e progressiva, rápida e maior do que antes da crise, lenta e progressiva, e próxima ao que era em velocidade e volume anteriores, acho que, pelo que eu pude observar aqui da nossa conversa, o lenta e progressiva está sendo mais esperado do que as outras duas. Essa minha percepção é verdadeira? Priscila que está falando. A gente participou Priscila? na semana passada, teve uma toquei. conferência com alguns... Teve uma conferência aí com o pessoal da XP Investimentos e alguns lojistas, né, pessoal da Arezzo, da Centauro, e eles estão bem otimistas com a volta, em São Paulo, ao menos, para o dia 30, né, então, inclusive falaram da campanha do Dia das Mães, enfim, é que cada um com o seu ponto de vista do teu mercado, né, então... eu acho que eles estão otimistas sim para que isso dure o mês de abril e volte em maio, porque maio a gente tem a segunda melhor data aí, né, para o varejo. Então eu acho que vai ter dependendo dessa curva aí, vai ter uma forte cobrança aí para que a gente volte, nem que seja aos poucos, a abrir o comércio aqui em São Paulo. Não sei nos demais. Na questão de supermercado, a gente teve um boom muito forte, né? Há 2 semanas atrás. Inclusive, a gente o grupo abriu vagas, então está contratando pessoas para algumas regiões, mas na semana passada para essa, teve uma queda representativa, né? Então, a gente não sabe até que ponto o estoque que as pessoas fizeram vão durar. Então, pode ser que tenha mais um boom novamente das pessoas indo ao supermercado para complementar o estoque que acabaram fazendo aí no momento de desespero há 2 semanas atrás. Então, realmente, é tudo achismo, né? Tudo muito como o pessoal de shopping, a gente está tentando melhorar a parte de caixa no que é possível, né? Mantendo muito o controle
tendo uma certa preservação referente a desligar as pessoas, porque se isso volta daqui a um mês, essa reposição para nós tem que ser muito rápida. Então, a gente está tomando um pouco de cautela em fazer desligamento dos terceiros, que envolve ali a operação do supermercado, né? Então, realmente é uma situação nova aí para todo mundo, como a Emília disse, e algumas situações em shopping foi cortar na veia, né, para poder conseguir melhorar o caixa, até por conta do aluguel dos lojistas, que deram desconto, abonaram, mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo essa cautela da volta, né, porque a gente não pode ter uma volta, principalmente no supermercado, as pessoas vão querer abastecer novamente suas casas, e aí a gente tem que estar com o time preparado, né, para suprir isso. Legal. Wallendorf, você pediu a palavra, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou aqui de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Eu vou pedir para os colegas aí que puder desligar o microfone, que está dando eco aí. Eu vejo uma realidade muito distante, né? Porque o que acontece? O estacionamento, ele é praticamente dependente dos outros segmentos, né? Todo mundo está instalado dependendo da demanda de outros segmentos. E eu vejo essa situação muito tímida, né? Até porque o vírus não tem cura ainda, né? Então, o pessoal, na minha opinião, eles vão estar com o receio de estar em lugares que tem tumulto de pessoas, enfim. Então, acho que, de primeiro momento, isso vai refletir no movimento não tão esperado pelo segmento de estacionamento. Em segunda parte, as pessoas, a grande maioria, vai estar com limitação financeira, e o segmento de estacionamento é uma das possibilidades de cortes para reduzir seu custo, né? Então, acho assim que é muito distante se preocupar com o retorno 30, 60, 90 dias. Eu acho que o principal é se manter respirando nesse período. Inicialmente, né, o planos de ações em referente a mensalistas, né, até o funcionamento entre março, aí você consegue essa receita de 15 dias de trabalho, mas o próximo mês, estou falando do meu segmento aqui, você não tem o fluxo, né? Então, como que você irá cobrar essa mensalidade? Qual é o plano de desconto que você vai poder fornecer para esse mensalista, né? E o retorno, eu acho que em relação ao atrativo de estacionamento, para os rotativos, isso não cabe muito, não é um atrativo, como diz o colega ali, né? A atração, acho que vai participar, vai ser mais dos outros segmentos, né? Então, a princípio, o que me preocupa é respirar nesse período, né? Qual o plano de ação em relação a funcionários, aos mensalistas e aos parceiros de aluguéis. É isso aí. Obrigado. Legal, obrigado, Wallendorf. Emílio, você quer complementar? Eu acho que só uma coisa nessa coisa da política de preço, a gente tem algumas experiências, né, antes da crise, claro, mas, por exemplo, assim, shopping que dá desconto de almoço, como foi o Fernando que falou, né, cara, depois que você concede o desconto, você não consegue mais tirar, é muito difícil tirar, porque o público exige. Então, o cara que normalmente acostuma ir no shopping lá para almoçar, ele faz a opção de ir lá porque ele não paga o estacionamento. Isso muito quando a gente tem shopping próximo, sei lá, vou dar exemplo aqui, Shopping Moca e Anália Franco, ou Norte Shopping com Nova América, por exemplo. Quando você faz uma política dessa de redução de preço, eu acho que pode sim ser um atrativo nesse retorno, dependendo da região. Porque você tem, sei lá, você tem o público que frequenta aquele shopping, né? O público, vamos dizer assim, do shopping Vila Lobos, em São Paulo, e do shopping, sei lá, Morumbi, Cidade Jardim, é um público que, de fato, ele não vai ser tão afetado, essa questão de desemprego ou de segurança no trabalho, quanto um shopping de classe mais C, por exemplo. Sei lá, o próprio Norte Shopping aqui da BR Malls, a região em que ele está instalado é uma região muito adensada ali num público de classe média baixa,
né? Então, esse público é aquele público que é a primeira linha de corte, quando a gente olha assim, friamente falando, né, no desemprego. Então, é o cara que trabalha, o cara que trabalha no campo, né, em segurança, trabalha na limpeza, trabalha enfim, é um manobrista e tal, são os que acabam sofrendo mais. Então, eu acho que esses shoppings que são shopping um pouco mais um pouco mais elitizados, eu acho que sim, conseguem fazer uma política de desconto para poder atrair mais gente, porque ele não vai sofrer, porque o público não vai deixar de ir por medo de gastar, por medo do desemprego. Acho que nos outros shoppings, não. Eu acho que no shopping mais C, esse público, por mais que a gente sensibilize a tarifa, o público não vai sentir essa sensibilização, ele vai deixar de ir mesmo. Legal, tem razão, Emílio. Vai depender muito do público-alvo, do público que o shopping ou que o teu parceiro atende, né? Realmente vai fazer diferença. Eu tinha guardado duas questões e que elas mostram um pouquinho como é que a gente está se organizando para isso. Vocês desenvolveram algum plano de contingência estruturado ou vocês estão se organizando e fazendo as coisas à medida que elas são tomadas? E esse plano de contingência, ele estabeleceu gatilhos de disparo? Não, na nossa parte aqui, sim, o que a gente fez foi exatamente isso. A gente, quando teve a crise, a gente trabalhou com gatilhos mesmo, assim, do tipo, decisão de shoppings que vão trabalhar do meio-dia às 8, vai acontecer isso, a redução vai ser essa, o empate vai ser isso, a partir do momento que fechar, o shopping 100%, vai acontecer isso. Foi dessa forma, assim. E para reabertura, a nossa ideia de plano é mais ou menos parecido também. Desculpa, eu respondi aqui agora que eu estou vendo a mensagem aqui, que eu acho que não sei se era para o Sérgio a pergunta. Desculpa aí. Não, tranquilo. Sérgio, você quer completar? Então, fazer esse... Então, Emílio, Aurélio, Fernando, era justamente essa a minha questão, tá? O meu intuito era em saber se os grupos eles estão realmente focando na área de parking ou estão me ouvindo? Ou pensando em mexer nos malls primeiro, sim, chamar os atrativos primeiros, entendeu? Era justamente essa a minha dúvida, entendeu? Que eu tinha. Se era só vamos para chamar o público, a gente vai fazer algo promocional. Ok. Medicina Santo Amaro, peço que você se identifique com o teu nome, por favor, Medicina. Medicina Santo Amaro? Sérgio, você foi cortado e não acabou. Por favor, complete o seu raciocínio. Ô, pessoal, boa tarde. Alô? Então, agora tá me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Sim. Agora tem dois aí, deve ser a Medicina e o Sérgio, né? Medicina sou eu, Mário. Mário. Sérgio, você pode aguardar o Mário completar? Obrigado. Vamos lá, Mário. Boa tarde a todos. Eu sou de Jundiaí, meu nome é Mário Gaviglia. Eu estou percebendo que nós estamos caminhando para a retomada, e eu gostaria de entender qual é o plano de contingência que cada um tomou, por conta que ninguém sabe se vai ser 15 dias, 20 dias, um mês, ninguém sabe. Quem tiver essa ideia, tá tudo com conjecturas. O cara ele tá bem na fita, quem fizer isso, né? Quem adivinhar quando for.
A preocupação é como se segurar até lá. Como vocês colocaram, qual é o plano de contingência? O meu caso, hoje, eu estou com todos os pontos fechados, estou com todos os funcionários em casa e aguardando esse dia de voltar. Quando o governo vem e fala, eu vou financiar a folha de pagamento, 3 meses para Simples, 3 meses para fundo de garantia, tá, mas vai chegar lá na frente, nós vamos ter um gargalo. Outubro, novembro, dezembro, vamos ter um gargalo. Depois vai ter 13º, vai ter tudo o resto. Mas voltando na nossa vaca fria, hoje, atualmente, o que está ocorrendo? Os funcionários estão em casa. O governo, aparentemente, ele não está preocupado quem vai conseguir ou não, aparentemente, hein? Sem crítica nenhuma. Eu estou falando a nossa realidade. Quem vai conseguir pagar a folha em março ou não? Por quê? As normas do banco para liberar essas verbas, elas estão previstas para segunda quinzena ou segunda semana de abril, né? O que faríamos até lá para cumprir essa obrigação de março? Bom, depois disso, nós temos o pessoal do de risco. Então, eu vou falar rapidinho o que eu tenho feito, se ajudar em alguma coisa, e se alguém tiver alguma coisa nova, por favor, acrescer. Eu estou com a turma em casa. Hoje, eu coloquei o grupo de risco, que eu tenho alguns funcionários, que não são poucos, acima de 60 anos, com risco. Então, eles estão em casa de férias, apoiado na medida provisória de que eu pago o salário agora e até dezembro eu pago 1/3 e as verbas adicionais. Então, essa é a minha medida. A partir do momento de que a gente retome, que eu não sei se vai ser dia 7, dia 15, dia 30, eu estou com um plano de contingência de diminuir o meu horário de funcionamento. Com isso, eu diminuiria a carga horária, acompanhando esse crescimento de público, esperando que ele venha, que eu também não tenho otimismo nisso, ele vai vir gradativamente, conforme os colegas estão falando. Então, com isso, eu também entraria, talvez conseguiríamos entrar nessa redução de salário e redução e aí esse pessoal com 25% ou 50% da redução, ele iria pro desemprego, pro salário de desemprego para completar isso. Enfim, eu estou com os funcionários de risco de férias e aguardando como plano de contingência esse pessoal que voltar em uma cadência bem escalonada, intercalando, com menos horário trabalhando, para conseguir, para tentar ver se consegue passar essa fase. E completando, esperando, caso necessário, esse recurso do governo, espero que não seja burocrático, para quem precisar ir buscar esse empréstimo de folha de pagamento para continuar. Eu espero que eu seja claro no que eu coloquei. Se alguém tiver outro plano ou achar que eu estou de forma errada, eu estou para ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário. Acho que a sua informação reflete, até tuas grandes preocupações refletem exatamente o momento que todos nós, que todas as empresas de estacionamento estão passando, né? Como é que eu faço para não só preservar a minha equipe, mas manter a empresa no ar? Você quer complementar, Sérgio, no corte que nós demos, antes de continuar essa discussão? Não, claro, Aurélio. Vamos lá. Então, era justamente esse o conceito que eu tinha, entendeu? A dúvida é qual que seria o destino do segmento que o shopping iria tomar e no que ia mexer, se iam atuar em estacionamento, enfim, era justamente isso que eu um outro detalhe que eu queria no início, que o Grupo R Mouse estão tentando verificar de fazer acordo com os parceiros que existem hoje, tá, para parcelar, enfim, isso aquilo.
Eu gostaria de saber como que esses parceiros estão agindo com essas medidas que o grupo está tomando, entendeu? Se eles estão aceitando isso numa boa, se as tratativas estão correndo de uma forma legal, se não estão, se realmente vai ser válido pro... Legal. O Sérgio joga aí para nós essa negociação e esse debate com eles. Legal. O Sérgio joga aí duas coisas. Tanto o Sérgio como o Mário jogaram as preocupações interessantes aí. O Wagner jogou aqui um comentário que eu acho interessante compartilhar com vocês, que tem a ver com as empresas de locação de veículos, que eles estão em baixa, ou seja, eles estão recebendo veículos de volta, e essa devolução faz com que eles precisem de áreas para deixar esses carros de forma minimamente segura. E aparentemente existe aí uma oportunidade para nós. Eu acho que isso abre uma discussão interessante no sentido de que outras coisas que eu nunca fiz eu posso começar a fazer para eu criar, no mínimo, alternativas para o meu negócio, né? Temos aí algumas coisas bem abertas no ar. Se eu puder responder um ponto aí do Mário e do Sérgio, eu acho que o que o Mário colocou foi bem pertinente. Acho que tem alguns pontos que é o seguinte, acho que... Quem é que está falando? Que o governo é o Emílio da o Emílio, vamos lá. Eu acho que tudo que o governo está concedendo agora de benefício, então, por exemplo, você poder postergar e parcelar o recolhimento de fundo de garantia, você poder conceder esses benefícios para o funcionário afastado, enfim, todas as medidas que estão sendo tomadas, eu acho que tem que ser encarada assim como uma oportunidade e tem que ser admitida para a empresa. Pô. Eu acho que é oportunidade, por mais que, beleza, outubro, novembro, talvez encavale e tal, mas aí acho que tem que pensar lá na frente, sim, e aí criar um plano para aquele momento ali. Mas acho que tem que ser aproveitado. Eu acho que o nosso cenário é um pouco diferente do cenário de vocês, que eu imagino que seja estacionamento de rua, né, de prédio comercial e tal. Porque o nosso negócio não é estacionamento, o nosso negócio é shopping. Então o estacionamento acaba sendo a segunda linha e a gente tem os parceiros ali, enfim, acho que fica até difícil de eu dar a opinião, mas uma coisa que a gente vê muito é assim, quem está sofrendo mais nesse momento de empresa parceira nossa é quem de fato não tem caixa, é a empresa que não provisionava lá suas férias, seu 13º, suas rescisões. Então, o cara que não tem caixa para sustentar esses 2, 3 meses parado, vai sofrer bastante. Eu acho que isso vai diferenciar muito, por exemplo, em empresa, a gente vê muita empresa de segurança pequena. Então, você tem lá grandes empresas como a Versani, por exemplo, ou de limpeza, né, Brasanitas, que são, tem lá 50 mil funcionários, 40 mil funcionários, e você tem uma empresa XPTO lá que o cara tem 500 funcionários e meia dúzia de contrato. Cara, esse cara não consegue sustentar a empresa por 3 meses fechado, né? Então, eu acho que esse cara vai sofrer. Fica aqui, só não é recomendação, mas como eu posso dizer, assim, a esperança de que não dure todo esse tempo para essas empresas menores, para que, de fato, consiga passar por esse momento só trabalhando férias e trabalhando esses benefícios do governo, né? Agora, um outro ponto que o Sérgio colocou, cara, não está sendo fácil negociar com os fornecedores, porque os caras também estão recebendo uma enxurrada de demanda de diversos outros players, né? Então, se a gente pegar aqui de parceiro que a gente tem lá, WPS, Nepos, sinalizador de vaga, Aperto, que a gente tem muito equipamento deles e tal, é uma negociação constante, a gente conseguiu fechar algumas coisas aqui, mas, cara, é uma cadeia, né? Da mesma forma que a gente está negociando com ele tem que negociar com o fornecedor dele, com o cara de logística dele, enfim, é um momento mundial de crise. Então, assim, se a gente não se unir nesse momento e trabalhar no seguinte sentido, viu, cara, eu tenho 2 meses aqui que eu preciso de um fôlego para poder sustentar, senão eu não vou conseguir te pagar nada. Ou você me dá um desconto, ou a gente faz alguma coisa, uma parceria que parcela esse valor, ou você vai ficar sem receber, porque não adianta. A nossa receita de estacionamento, nesse momento, é 0. A gente em shopping, eu não vou tirar de uma linha de mall, uma linha de mídia para cobrir estacionamento, isso não existe. A mesma coisa, eu imagino que seja com vocês que têm unidades ali independentes de estacionamento, né?
Então, assim, é um momento delicado, enfim, é um negócio que vai muito de parceria, muito da gente ter esses fornecedores do nosso lado, e tem muita gente parceira, cara, assim, muitas dessas empresas que eu citei, pô, são parceiras nossas, são parceiras de vocês, eu acredito também, e que, pô, é sentar para conversar mesmo e estressar o assunto ali com a diretoria deles, enfim, eu acho que é a única oportunidade que a gente tem ali nesse momento de renegociação, porque se não for isso, cara, é suspensão do pagamento, então, pô, não pago ninguém por 2 meses, cara, e aí já não é mais parceria, né, é uma medida drástica que ninguém quer tomar, né. Verdade, Emílio, e a ideia é, eu acho que nesse momento eu tenho percebido isso, lógico que nós também temos nossos parceiros e temos pessoas que dependem de nós, né, empresas que dependem de nós, e o que a gente tem observado é uma predisposição muito grande de conversa, de negociação, lógico, vem às vezes alguns absurdos de uns descontos muito pequenos ou de nada, mas na grande maioria dos casos a gente tem observado uma preocupação grande no sentido, eu sei o que você está passando e deixa eu te ajudar para ser ajudado também. O Wagner fez uma pergunta que eu achei interessante, porque a gente estava muito aqui falando de shoppings e ele tem uma questão, quer dizer, em relação aos hospitais, também houve queda, como é que está esse segmento? Porque aparentemente, pelo menos assim, a percepção é de que eles estão com um monte de cliente, né? Ou não? Mário, você que trabalha provavelmente que trabalha com medicina, eu não sei, pelo menos pelo teu nome, o que você está sentindo? Se é que é esse o seu segmento? Pessoal, não, a medicina, desculpa, porque eu peguei um lap aqui do meu filho. Eu sou da cidade de Jundiaí. Eu tenho um ponto de estacionamento próximo, muito próximo de 2 shoppings. De 2 hospitais. A semana antes de aqui na cidade parou tudo também. Eu acho que essa correria que a gente acha que pode estar acontecendo, a não ser nos grandes centros, Sírio-Libanês, Alberto Einstein, Oswaldo Cruz, eu acho que nas demais, até nisso caiu o movimento. E outra, infelizmente, não sendo sádico, quem está indo para o hospital está indo na emergência, está lá descarregando e não está ficando ninguém, tá? Então, caiu sim. Vou falar do meu caso. Caiu nas escolas, sem dúvida. Caiu nos hospitais. Eu não tenho nenhum ponto dentro de hospital, mas eu tenho pontos ao lado do hospital que sempre teve um movimento razoável. Como caiu também em entretenimento. Em suma, caiu o movimento geral. Eu não acredito em algum ponto hoje que possa estar favorável a movimento. Essa é a minha colocação. Muito obrigado, Mário. O Evandro também comentou aqui que eles têm realmente conseguido fazer algumas negociações, manutenção de serviço, que, né, e normalmente são aquelas que a gente mais custosas, que a gente está procurando, né? Mas ele tem conseguido perceber uma sensibilidade no que diz respeito a negociações que são procuradas, né? Esse deve ser o grande ponto nosso, todos esses próximos meses aí, né? Evandro, você comentou que manter o serviço em alguns casos é um ponto que precisa ser valorizado. Significa emprego, preservados e atendimento realizado, mesmo que precário. Você tem conseguido fazer isso? Tem conseguido manter esses pontos abertos? Como é que tem sido a tua política aí?
Evandro? Muito bom, o Emílio, dentro daquela ideia de buscar alternativas criativas, fala de utilizar o espaço do estacionamento para outras coisas, como, por exemplo, para locação de depósitos e tudo mais. E eu acho que esse é um caminho que a gente deve começar a trilhar, até como alternativa, se não neste momento, pela falta total de possibilidade das empresas arcarem com isso, mas no futuro próximo as pessoas vão precisar desse espaço, né? Eu acho que é legal essa procura, né? Sair um pouquinho dessa nossa tensão do dia a dia. Ok, Evandro, o Evandro não está conseguindo falar. Bom, gente, eu acho que nós já estamos a 1h15 aqui da conversa, muito avançou, espero que tenha sido útil para vocês. Como vocês viram, como a gente falou no começo, a gente está gravando e nós vamos fazer um condensado disso para poder mandar para vocês. Além disso, nós criamos uma pesquisa onde a gente está procurando ter uma visão um pouco mais ampla, né, e mais estruturada de todos esses temas que a gente acabou de conversar com vocês. Ela vai ser mandada via e-mail, WhatsApp. Peço que vocês, por favor, respondam, porque essa pesquisa não só vai ser feita conosco, mas com toda a nossa rede de gestores de estacionamento, de tal maneira que a gente consiga fazer um trabalho estruturado no sentido de dar mais informações para vocês. Tá? Eu peço que vocês, se vocês puderem, por favor, antes de sair, deixar um comentário, uma rápida avaliação do como é que vocês viram esse nosso trabalho e se vocês estariam dispostos vocês acham que valeria a pena a gente replicar isso daqui a algum tempo, na medida em que já tenha passado algum tempo de abril e a gente possa de novo nos encontrar. Por favor, deixem aí as suas mensagens. Da nossa parte, tanto eu como o Wellington, como o Fernando, agradecemos a presença de todos. Esperamos que tenha sido válido, que de alguma forma a gente possa, no mínimo, ter podido conversar um pouco, compartilhado as nossas preocupações, tá? E, sinceramente, esperar que vocês estejam aqui no nosso próximo bate-papo, tá ok? Eu vou deixar, de qualquer forma, a sala de conversa aberta para vocês colocarem as suas percepções. E agradeço bastante a todos vocês. Boa tarde. Wellington e Fernando, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Não, só agradecer a participação de todos. Acho que é um momento importante de todo mundo pensar junto e tentar achar uma solução que não tem receita de bolo para ninguém. E acho que quanto mais falar, mais picotou o Wellington. Trocar a informação, melhor vai ajudar todo mundo. Com relação, aproveitando, tem uma receita de bolo também a todo mundo, com relação a essas últimas medidas do governo, seria interessante ter um outro bate-papo mais à frente, até para ver como cada um se adaptou a essas medidas, né? Que são novas, são recentes. Legal, Fernando, acho que você tem razão. Acho que o quadro vai estar mais claro para nós e essa informação vai ser importante. Né? Quais foram as alternativas que a gente achou ou está utilizando para ultrapassar esse momento de tanta incerteza. Muito bom, pessoal. Agradeço a todos vocês, então. Um final de tarde. Um mês de abril menos complicado do que foi o final de março. Abração.